Muito boa noite a todos, bem-vindos ao nosso evento, portanto, este seminário sobre desastres da comunicação, os fatores humanos, do Space Shuttle Challenger ou Covid-19. Os desastres da comunicação que hoje vamos aqui apresentar, apesar do tempo que os separa, são 34 anos, leva-nos a concluir que a explosão do Space Shuttle Challenger e o disseminar da pandemia Covid-19 a partir da China apresentam muitos traços sobreponíveis, apesar do pouco tempo que passou sobre este último. A Comissão Rogers considerou que a cultura organizacional e os processos de decisão da NASA foram os fatores-chave para o Ocidente. A Agência Espacial Europeia acabou por violar as suas próprias regras de segurança. Portanto, desde dia 22 de janeiro de 86, por várias vezes consecutivas, o Space Shuttle foi adiado o seu lançamento, até que no dia 28 de janeiro a pressão constante sobre as pessoas que tomavam ou podiam tomar essas decisões, essa influência, acabaram por tomar provavelmente uma má decisão. Muitas outras situações idênticas poderíamos retratar nestes últimos anos, onde se evidencia a mesma dificuldade de comunicação ao nível das organizações. A procura de modelos que ajudam a ultrapassar estas dificuldades de comunicação não se têm revelado muito frutíferos, o que nos leva hoje aqui a apresentar o CRM, ou Crew Resource Management. Com mais de 40 anos, provas dadas e um historial de prevenção de acidentes pouco comum em modelos deste tipo, temos hoje aqui vários especialistas, nomeadamente da Força Aérea Portuguesa, onde tem sido o centro praticamente de desenvolvimento desta prática em Portugal. Esperamos não defraudar as vossas expectativas para a percepção das potencialidades que um modelo como este tem na vida das organizações. Hoje, a acompanhar-nos então neste evento, temos Silvia Sousa, capitão da Força Aérea Portuguesa, mestre em Medicina de Catástrofe, desempenhou funções em esquadras de voo da Força Aérea, realizando missões de busca e salvamento e evacuações aeromédicas. Temos também Soraya Jamal, capitão psicóloga na Força Aérea Portuguesa e mestre em Psicologia Social e Organizacional, trabalha no Centro de Psicologia da Força Aérea. Temos também o Dr. João Pedro Fernandes, portanto, médico comandante da Marinha Portuguesa e assessor do Diretor-Geral de Recursos e Defesa Nacional para a Saúde Militar. Sobredarro-General Pedro Salvada, Brigadeiro-General da Força Aérea, Engenheiro Aeronáutico, Diretor de Engenharia e Programas da Força Aérea e também o Diretor do Programa da F-16, um evangelista na Força Aérea e em Portugal do Lean Management. Também o Dr. Ricardo Mexia, médico de saúde pública e epidemiologista, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública e Auditor da Defesa Nacional. Muito boa noite a todos, muito obrigado por estarem aqui presentes no seminário. Gostaria provavelmente de começar a abrir este seminário, talvez com o Challenger. Portanto, passaria eventualmente aqui a palavra ao Sr. General Pedro Salvada sobre, então, que dificuldades, que pressão é esta da comunicação, o que é que se passou para que um programa que é medido ao milímetro em tudo aquilo que é feito e com muita redundância, muitos engenheiros, muita capacidade e muita inteligência de volta de um programa espacial, como é que acaba por, em pouco tempo, ter aquele desfecho onde foram tiradas 7 vidas naquele dia. Portanto, Sr. General. Muito obrigado. Boa noite a todos os participantes. É com muito prazer que participo neste webinar e, de facto, vou tentar apresentar aqui, nos breves minutos, o desastre do Space Shuttle Challenger, conhecido por Challenger Disaster. Sei que o Hugo tem um vídeo muito apelativo, muito resumido sobre o que foi este acidente. Se conseguir passar, eu iria explicando e iríamos vendo o vídeo. Com certeza. Portanto, este acidente ocorreu em 28 de janeiro de 1986, numa terça-feira, em que faleceram 7 astronautas. E aquilo que se coloca e a pergunta que colocamos é se é que será que poderíamos ter evitado este acidente. Portanto, ele dá-se precisamente porque há 2 O-rings dos tanques de combustíveis, estamos aqui a ver, e estes O-rings acabam por falhar, e ao falhar estes O-rings, estes anéis dos tanques de combustível, acabam por determinar que aos 73 segundos após o lançamento a 14 km de altitude, que o Space Shuttle se desintegre e que vá sobre o Oceano Atlântico e que vá cair no mar. Portanto, é algo que acontece e que aconteceu precisamente num dia em que tínhamos uma temperatura muito baixa na Flórida. Na Flórida o tempo normalmente é ameno,
mas precisamente neste dia 28 de janeiro houve uma frente fria que proporcionou temperaturas negativas durante a noite, menos 4 graus Celsius, quando eram esperadas, ou quando era suposto que nesta altura do ano estivessem temperaturas com cerca de mais 20 graus. E, portanto, acabou, inclusive, criando-se gelo na própria plataforma de lançamento, e aquilo que já se sabia era que estes zorrinhos, ou estes anéis, a sua temperatura mínima que poderiam suportar era da ordem dos 4 graus Celsius. Também os voos anteriores do Space Shuttle tinham acontecido sempre com temperaturas superiores a 11, 12 graus Celsius. Então, porque é que eles fazem o lançamento nestas condições? É como dizia o Hugo, de facto ele é adiado cerca de 5 vezes, portanto o lançamento inicial era para o dia 22 de janeiro, dia 23 e 24 acaba também por não acontecer, porque já houve atrasos das missões anteriores. Dia 25 de janeiro também não acontece, porque havia notícia de mau tempo transoceânico no local da aterragem prevista para o Space Shuttle. No dia 26, no Kennedy Space Center, há previsões também de mau tempo, volta a ser adiado. E no dia 27, quando tudo se punha que iria acontecer o lançamento, há problemas com o acesso à escotilha exterior, um problema mecânico, que é resolvido neste dia, e é neste dia 27 que aparece a previsão também meteorológica, novamente, de que uma vaga de tempo frio, não usual, ir-se-ia aproximar de Cape Canaveral, na Flórida, com temperaturas muito baixas, temperaturas para as quais o Space Shuttle não estava certificado para operar. E perante estas circunstâncias, o fabricante destes anéis, destes zorrinhos dos tanques de combustível, era a Morton Thiokol, uma fábrica no estado do Utah, nos Estados Unidos, em Salt Lake City. Este fabricante e os seus engenheiros, perante isto, convencem a gestão da fábrica de que têm que convencer a NASA a adiar uma vez mais o lançamento. Eles conseguem provocar uma teleconferência com o Centro Espacial da NASA no Alabama, com o Kennedy Space Center na Flórida, em Cape Canaveral, enviam-lhes 2 horas em avanço toda a informação que tinham por fax. Na altura não tínhamos internet, não tínhamos o Zoom como temos hoje, e ao fim de 2 horas conseguem fazer uma conferência telefónica entre estas três entidades, e a engenharia do fabricante tenta explicar esta situação, mas a NASA acaba por reconhecer que as justificações não eram suficientes, e a própria NASA coloca o fabricante dos anéis perante a situação de ser obtida uma recomendação escrita. Essa recomendação escrita, o engenheiro responsável da fábrica dos zorrinhos nega-se a assinar essa recomendação escrita, e a teleconferência é interrompida, e mais tarde a gestão da fábrica acaba por assinar essa recomendação através do seu vice-presidente, não sabendo muito bem quais é que foram os argumentos para que tenham mudado de opinião e para que isso tenha acontecido. E é com base nisso que o lançamento se dá no dia seguinte, no dia 28 de janeiro. Quais é que são os outros fatores que estão aqui também envolvidos neste lançamento? Era o 10º voo no espaço de um ano, quando havia por objetivo ter cerca de 25 voos por ano. Houve vários adiamentos sucessivos. Na tripulação havia uma professora que falaria ao 4º dia da missão com as escolas em direto, numa sexta-feira, pretendia-se que fosse num dia útil. Havia também 17% da população americana a seguir pela televisão todo este evento, e também no dia 28 à noite estava previsto um discurso do presidente Ronald Reagan, que tinha acabado de tomar posse, seria o seu primeiro discurso à nação, em que iria mencionar também este lançamento. E, portanto, perante toda esta informação, há de facto uma grande pressão e há uma decisão ao nível da gestão de efetuar o lançamento com base em tecnologia de risco. Estávamos perante tecnologia de risco, havia que assumir riscos e, portanto, o melhor a fazer era prosseguir com o lançamento. E o que não correu de facto muito bem. E, portanto, aquilo que se escreve mais tarde é que, de facto, isto acontece porque há uma cultura neste momento, nessa altura, há 34 anos,
uma cultura desviante na NASA, uma cultura da agência espacial que criou ela própria um ambiente operacional que permite a ocorrência do acidente. E, portanto, já sabia, houve vários acidentes na aviação, nos anos 70, nos anos 80, em que permitiram perceber que a natureza dos acidentes dava-se muito por fatores humanos, e há aqui uma grande preocupação a partir daqui, em que se cria um ambiente em que todas as pessoas são ouvidas, em que todos podem exprimir as suas opiniões, sem medo de quaisquer retaliações, por forma a evitar o erro. E, portanto, é assim que, e é a partir daqui que há que procurar construir estratégias que melhorem o trabalho de equipa e o teamwork, no sentido de que, de facto, o erro não aconteça e que a comunicação propicie, de facto, um bom desempenho. Este Challenger Disaster, há precisamente um filme em 2019 que saiu, conta esta história de uma forma muito rica e que eu, de facto, proponho quem tenha interesse em ver, porque tem todos estes detalhes durante 1h30. Hugo, esta é o resumo que eu tenho do acidente e, portanto, que envolve estas componentes da gestão versus a engenharia e da pressão para a tomada de decisão. Ora, Hugo, a seguir iríamos então apresentar o Covid-19 na opinião do Dr. Ricardo Mexia, e de maneira que um se insere na sequência do outro, apesar de muitos anos de distância, de facto a biologia não muda, os humanos não mudam, e entre uma situação que se passou há já bastantes anos e uma que está neste momento a decorrer, vamos verificar todos nós que não estamos assim tão diferentes como estávamos e, portanto, apesar de todas estas preocupações, continuamos a cometer o mesmo tipo de erros, e o mesmo tipo de situações que tínhamos e que voltamos a ter. Eu então pedia ao Dr. Ricardo Mexia que fizesse a sua apresentação no âmbito da Covid-19 e os problemas de comunicação que também surgiram associados com ele. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade e agradeço de facto esta partilha aqui com um painel muito diferenciado e, portanto, mais uma vez um agradecimento por se disponibilizarem para me ouvir sobre esta matéria e efetivamente a questão da comunicação na área da saúde é central e como em tantas outras áreas, na saúde trabalha-se em equipa e trabalha-se com uma estrutura fortemente hierarquizada. E no caso da saúde pública isso é particularmente verdade. E, portanto, as tomadas de decisão são muitas vezes tomadas a um nível hierárquico muito superior e que quem lá está ou tem, de facto, uma informação muito fidedigna sobre o que se passa no terreno, sobre quais são as verdadeiras circunstâncias para tomar decisões informadas, ou então acaba por ter dificuldade em tomar essas decisões ou tomar decisões que sejam acertadas. No caso concreto das pandemias, isso é particularmente verdade, porque, por um lado, temos uma grande atomização da informação, seja porque temos diversos países, seja porque temos diversas regiões, seja porque desde o sítio onde estava o morcego, não é? Que acreditamos que tinha sido a fonte do surto, até ao escritório da OMS, vai uma distância muito grande, não é? E, portanto, às vezes é difícil que as cadeias de informação, as cadeias hierárquicas façam chegar a informação em tempo útil. Sabemos que a situação começou na China, ou este surto começou na China, e sabemos também que, na altura, ainda em novembro, dezembro, já tinha havido algumas vozes a alertar para um potencial problema na região de Wuhan. Mas houve, por um lado, uma desvalorização dessas preocupações e, por outro, houve também, diria, uma tentativa de ocultar essa informação, porque as questões conexas com a saúde, como têm impactos grandes na área da economia e da mobilidade, aliás, acho que é notório neste momento que esse impacto é tremendo, e, portanto, os países muitas vezes têm tendência para tentar, digamos, mitigar a disseminação dessa informação, para usar uma palavra mais suave. E, portanto, apesar de haver um mecanismo que foi revisto em 2005,
Curiosamente, após o surto de SARS, ou seja, após o surto de SARS em 2002, 2003, constatámos que não tínhamos mecanismos a nível internacional para gerir uma pandemia e, portanto, o Regulamento Sanitário Internacional foi revisto nessa altura. E é ao abrigo desse Regulamento Sanitário Internacional, por exemplo, que foi agora decretada a emergência de saúde pública de âmbito internacional. E, portanto, este Regulamento Sanitário Internacional prevê que haja um conjunto de capacidades em cada país que permitam, por um lado, detectar, por outro lado, ou seja, a montante do detectar ainda tem a prevenção, portanto, prevenir, detectar e depois responder perante uma ameaça deste género. E seguramente que a questão da comunicação e das equipas tem um papel central. A própria OMS está a desenvolver uma avaliação externa em diversos países, no sentido de aferir em que nível é que são estas capacidades de prevenir, detectar e responder às ameaças internacionais. Mas voltando então aqui à questão do Covid-19. Portanto, houve aqui uma dificuldade em fazer passar a informação para os níveis de decisão e que adiou a intervenção mais precoce e, portanto, as medidas de prevenção pudessem resolver mais cedo o problema. E, portanto, a situação acabou por escalar para a dimensão que hoje todos conhecemos e isso seguramente que é muito preocupante, porque temos que rever, temos que encontrar soluções melhores para as equipas. Lá está aquilo que já foi referido também pelo Sr. General Pedro Salvada, a maneira como há a capacidade da informação que é produzida a um nível diferente, chegar até quem tem que tomar as decisões de uma forma ágil, rápida e que permita tomar as tais decisões de forma informada. Uma das coisas que nós sabemos sempre em saúde é que temos de tomar decisões num contexto de incerteza. E esse contexto de incerteza faz parte do jogo. E uma das coisas que o Mike Ryan, que é o diretor executivo das emergências de saúde pública da OMS, diz, é que nós temos de tomar decisões rápido. Nós não podemos esperar por ter toda a informação. E, portanto, temos de tomar decisões, lá está, mais uma vez, num contexto de incerteza. E, portanto, o custo de adiar as decisões é, muitas vezes, demasiado elevado. E, portanto, às vezes, mais vale avançar com uma decisão que tenha que ser tomada mais precocemente e pode eventualmente não ser a mais correta, do que esperar para ter toda a informação. E, portanto, aqui a mensagem é que a informação tem que chegar em tempo útil. E, portanto, como não podemos adiar a tomada de decisão, temos de ter mecanismos para que essa informação nos esteja sempre disponibilizada de forma mais ágil. Eu nem vou falar da questão da comunicação externa, portanto, aqui muito ao nível da comunicação interna, não é? Dos serviços, das unidades, porque a nível da comunicação externa, esta pandemia é ainda mais complexa. Temos provavelmente mais até do que uma pandemia de vírus, temos uma pandemia de informação. A própria OMS já reconheceu isso e, portanto, é muito difícil gerir isto de uma forma clara. E depois temos muito ruído, não é? Mesmo em Portugal a situação tem sido difícil fazer uma comunicação de risco mais clara, mais correta, e depois temos exemplos absolutamente surreais, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, aquilo que foi dito sobre a questão dos desinfetantes por parte do presidente americano, e depois com as repercussões que isso teve. E, portanto, esta questão de todas as pessoas que têm informação relevante a serem ouvidas e poderem contribuir para a tomada de decisão é seguramente um fenómeno muito, muito importante. Portanto, eu, para esta primeira intervenção, ficaria, se calhar, agora por aqui. Ok, muito obrigado, Dr. Ricardo Mexia, pela sua intervenção. Eu só, antes de passar a palavra à doutora Soraya, eu fazia só uma referência, de facto, a esta necessidade de agir, da necessidade de tomar decisões, mesmo sem termos a totalidade da informação, que é importante é que as decisões surjam e que depois possam ser corrigidas, e que é este hábito que nós temos do ponto de vista da gestão, que gostamos de ter decisões e não voltar atrás nessas mesmas decisões. E isto é uma aprendizagem nova para todos nós. Por outro lado, em relação à doutora Soraya, em relação à apresentação dela, eu gostava de chamar a atenção para só para uma questão. Estas questões dos webinars são sempre difíceis quando se lida com o telefone. Só gostava de chamar a atenção para uma questão que é extraordinariamente importante. Ela vai apresentar um modelo, que é um modelo da Força Aérea. Este modelo, do ponto de vista de cada um de nós, que não trabalhamos na Força Aérea, que não temos nada a ver com a Força Aérea, tem que ser devidamente adaptado, não pode ser considerado
em seu valor absoluto, não faz sentido fazer um copy-paste, e por outro lado temos que ter uma mente aberta a ouvi-la, a fazer as suas explicações e depois pensar de que maneira é que o podemos adaptar a cada uma das nossas organizações, a cada um dos nossos locais de trabalho. É muito importante que isso seja feito, porque de outra maneira, se nós quisermos copiar exatamente o que a Força Aérea faz, não vai resultar e é um desastre. De qualquer maneira, a gente depois no fim teremos a oportunidade de voltar a discutir este assunto. Eu passava a palavra à doutora Soraya, para ela então nos dar um pouco da visão do modelo do CRM. Muito obrigada, Sr. João Pedro, obrigada a todos, muito boa noite a todos os participantes e agradeço desde já o convite que me foi endereçado para estar aqui presente neste webinar. Eu, de facto, a minha intervenção pretende ilustrar aqui uma abordagem que é utilizada na Força Aérea Portuguesa, o Crew Resource Management, e vou recorrer aqui a uma ajuda audiovisual, porque tenho aqui ainda algumas ideias para me acompanharem. Penso que já conseguirão todos ver. Pronto, então eu vou falar especificamente sobre o conceito, o modelo de Crew Resource Management que é aplicado na Força Aérea e no fundo, fazer uma apresentação aqui mais conceptual, com algumas considerações também práticas desta abordagem. Começar por dizer que, em termos de contexto de aviação, a aviação é um sistema bastante complexo, com vários fatores em jogo, e podemos afirmar que voar tem muito a ver com competência, tem muito a ver com planeamento, tem a ver também com manutenção e por vezes tem a ver também com o fator sorte. E que o truque é reduzir exatamente este fator sorte, aumentando o potencial e o desempenho dos outros fatores. Isto aplicar-se-á também, com certeza, a outros contextos. E como é que surgiu então este conceito de CRM? A origem do CRM remonta à década de 70, a altura em que a NASA esteve intimamente envolvida na segurança da aviação. Durante esta década, tal como já disse o nosso brigadeiro-general, houve vários acidentes aeronáuticos que ganharam a atenção do público, quando tripulações, inclusivamente muito experientes, manifestaram várias distrações e iniciaram uma série de erros que conduziram a grandes acidentes. Um exemplo desses é o acidente de Tenerife, que ocorreu em 1977, em que duas aeronaves de grande dimensão colidiram numa manobra de take-off falhada e que, matando 583 pessoas, e foi então o acidente aeronáutico mais fatal da história da aviação. Portanto, houve uma investigação de acidentes, vários especialistas estiveram envolvidos nesta investigação e apuraram de facto erros ao nível dos fatores humanos, quer erros de comunicação, procedimentos apressados e incompletos e também falta de assertividade face a tomadas de decisão deficientes de um comandante mais experiente. É também de salientar que até 1980 o treino dos pilotos, quer militares, quer civis, centra-se quase exclusivamente nos aspectos técnicos do voo. E, portanto, a área dos fatores humanos, e nomeadamente o erro humano, começou aqui a tomar alguma notoriedade e perante este cenário frequente de acidentes envolvendo questões não técnicas, vários relatórios e estudos consideraram que o erro humano era a causa primária de cerca de 60% a 80% dos acidentes aeronáuticos. Portanto, ao contrário do que acontecia nos primórdios da aviação, em que as causas técnicas eram as predominantes em termos de causa primária, não é? À medida que estes sistemas foram se tornando mais fiáveis e mais seguros do ponto de vista técnico, foi o fator humano que foi sobressaindo e foi apontado como causa primária dos acidentes. E, portanto, isto é um dado, este gráfico é de 1984, mas continua atual, portanto, hoje em dia não se distanciam muito estas estatísticas e de facto, o fator humano continua a ser aqui muito notório em termos de incidentes e acidentes aeronáuticos.
Depois de vários estudos sobre a performance humana e de um workshop que foi desenvolvido pela NASA, surge o conceito inicialmente designado de Cockpit Resource Management. Isto porque estava ainda confinado mais a um contexto de uma pequena equipa dentro do cockpit de uma aeronave. Surge então uma recomendação em 1981 que o CRM fosse incorporado na segurança da aviação. O CRM tem provado ser uma abordagem bastante poderosa para a gestão de risco na indústria aeronáutica. Inicialmente centrou-se na coordenação da tripulação, portanto um contexto mais restrito, e nos estilos de liderança. Mas atualmente o CRM tem uma ampla aplicação dos fatores humanos nas operações aéreas e consiste numa estratégia de formação específica. No entanto, é importante percebermos que o CRM não é uma panaceia para tudo o que está mal na área da aviação. É antes uma ferramenta a ser utilizada, uma ferramenta que envolve interação humana, envolve processos, envolve subjetividade, envolve muita coisa a que o ser humano está sujeito, não é? Envolve pessoas. E neste sentido, o CRM deve ser considerado como parte de um sistema aeronáutico mais abrangente e deve ser reflexo do contexto e da cultura organizacional. Portanto, tal como o Dr. João Pedro estava a referir, não é um modelo pronto a vestir tamanho único em que nós consigamos pegar neste modelo e implementá-lo noutro contexto sem as devidas adaptações. É importante perceber que, por exemplo, esta questão da cultura organizacional e da cultura de segurança é extremamente pertinente, porque de nada vale uma organização como, por exemplo, a Força Aérea, implementar um estágio CRM, como nós lhe chamamos, 3 vezes ao ano, e nas esquadras de voo, por exemplo, e isto eu estou a levar um exemplo extremo que não acontece, mas, por exemplo, nas esquadras de voo não acontecerem os briefings e os debriefings antes e depois das missões. Portanto, é importante percebermos que é no cotidiano que se refletem as coisas que são mais importantes. Portanto, o CRM, no fundo, acaba por ser a utilização efetiva de todos os recursos disponíveis nas equipas, por forma a assegurar uma operação segura, reduzir o erro, evitar o stress e aumentar a eficiência. Portanto, dado este impacto positivo que o CRM foi demonstrando ao longo dos anos, ele tornou-se mandatório para as tripulações militares no início dos anos 90 e em 1998 para a aviação comercial. Gostaria então de tocar rapidamente nas temáticas e no formato adotado na Força Aérea Portuguesa para o CRM. Conciliando uma metodologia conceptual com a prática e valorizando sempre uma aprendizagem experiencial, portanto com base nas experiências dos próprios indivíduos, trabalham-se áreas como a comunicação, que está no cerne de todos os processos, a percepção de risco, o processamento de informação, a tomada de decisão, para a consciencialização dos enviesamentos a que nós estamos sujeitos, não é? E que o pessoal operacional está sujeito, o impacto e as estratégias de coping do stress em contexto operacional, entre outros como o conceito de situational awareness, que não mais é do que a percepção do ambiente envolvente, no tempo e no espaço, a compreensão do seu significado e a projeção num futuro próximo. Portanto, este conceito muito específico em termos aeronáuticos do que é a situational awareness. Para além disso, exploram-se também questões essenciais na área da liderança, na área do trabalho em equipa, áreas para as quais a comunicação é absolutamente crucial, e por fim há também uma consciencialização para as limitações a que nós estamos sujeitos na área dos ciclos circadianos e da fadiga operacional, por exemplo. E são também partilhadas experiências de acidentes ou incidentes que constituem exemplos do que pode ser um bom ou um mau CRM em tripulação. Portanto, exemplos pela positiva ou exemplos pela negativa. Isto de tal forma, já se criou uma gíria em contexto aeronáutico que as equipas muitas vezes não falam, por exemplo, nas competências que são desenvolvidas neste âmbito, as competências, por exemplo, em soft skills ou as competências não técnicas,
não falam em CRM. Portanto, isto foi um exemplo de houve um bom CRM aqui nesta equipa, houve um mau CRM. Portanto, o próprio conceito tornou-se impregnado na gíria e nas narrativas de todas as equipas. Portanto, esta estratégia é implementada desde 1997 na Força Aérea, está sob a tutela da Inspeção-Geral da Força Aérea, com a colaboração do Centro de Psicologia e do Centro de Medicina Aeronáutica, e realizam-se 2 a 3 estágios por ano, mobilizando instrutores da área da psicologia, da área da pilotagem e da área da medicina. Portanto, como veem, é uma área multidisciplinar e baseia-se essencialmente também em dados empiricamente suportados, ou seja, na experiência das pessoas. Portanto, há aqui uma necessidade de haver este contacto próximo com o contexto operacional. São vários os participantes que se juntam num ambiente informal, sendo essencialmente transversal para a área operacional. E tal como disse, a formação tem uma elevada componente prática, já foram desenvolvidos inclusivamente estudos preliminares que aferiram bons indicadores quanto à eficácia do CRM. É importante perceber se há eficácia desta estratégia ou não, e de facto temos bons indicadores nesse sentido. No entanto, e pensando, por exemplo, na transferência do modelo CRM para outros contextos, como o contexto de saúde, a questão não é se o CRM resulta, é como é que vai resultar, é no processo que terá de ser pensado. Gostava então de deixar-vos aqui algumas ideias-chave sobre o CRM. Ele foi desenhado para evitar situações de crise e para melhorar as competências das equipas para lidar com a crise. Pretende aumentar os níveis de segurança e de performance das equipas. São 2 conceitos que estão intimamente ligados, especialmente no contexto da aviação militar e em contextos de alto rendimento de uma forma geral. Há aqui um grande foco nas competências não técnicas, as chamadas no-tech skills. Portanto, há um treino de competências que não estão diretamente ligadas com as tarefas técnicas do voo ou do controle de tráfego aéreo ou da manutenção. E pretende reduzir o erro e integra uma abordagem de gestão do risco. Portanto, neste tipo de abordagem entende-se que o erro é ubíquo, portanto está sempre presente e é inevitável, mas não no sentido de termos uma atitude displicente em relação ao erro, antes pelo contrário, portanto termos consciência de que ele está sempre presente, mas de estarmos conscientes disso e o que é que nós poderemos fazer então para reduzir este erro. Como nós sabemos por este modelo do queijo suíço, do Reason, a organização vai criando várias barreiras de segurança, não é? Como fatias de queijo, que no entanto têm as suas falhas, têm as suas aberturas, e quando estas aberturas estão alinhadas e determinadas falhas, que podem ser, por exemplo, falhas ativas do operador, uma falha de procedimentos, são alinhadas com outras falhas, pode então ocorrer o acidente. É importante perceber também que estas falhas não são só ativas, existem falhas latentes no sistema, que são de nível organizacional, e podemos estar aqui a falar de falta de formação, falta de supervisão, muito mais a um nível organizacional. É importante percebermos também que neste tipo de organização aquilo que se pretende é aprender com o erro. O erro tem de ser identificado não para apontar o dedo ou para identificar culpados, mas para uma questão de aprendizagem futura no plano organizacional. Por fim, e tal como já referi, deve haver aqui o reflexo da cultura de segurança da organização. Portanto, ele deve estar alinhado com políticas, com crenças, com procedimentos em relação à segurança, mas também até ao nível do clima que se vive em relação à segurança, do clima de segurança também, ou seja, das percepções que são partilhadas pelos colaboradores de uma organização ao nível daquilo que é feito em termos da segurança. Se a segurança é valorizada, se há iniciativas a esse nível, se há procedimentos concretos, portanto, esse clima
chamado clima de segurança, é importante e deve ser também, portanto, o CRM deve ser um reflexo do clima e da cultura. Gostava de referir ainda que o CRM procura, acima de tudo, criar condições para que exista também reflexão e consciencialização. Não se inventou a roda, traz sim à tona aqui algumas questões que são muito pertinentes para o contexto operacional das pessoas, para que se faça cada vez melhor e com mais segurança no contexto operacional. Dentro das equipas de alto desempenho que são treinadas em contexto de aviação militar, na minha opinião pessoal, está presente uma arquitetura de competências que valoriza não só o planeamento, mas também a flexibilidade. Não só uma comunicação eficaz e diretiva, mas também a assertividade. Não só o pragmatismo, mas também a reflexão, através de identificação de erros e de aprendizagem com esses erros e da comunicação dessas aprendizagens. Deixo-vos também aqui, em jeito de reflexão, e pretendendo chegar a um ponto em que aquilo que se pretende de facto é uma cultura de segurança integrada e a transformação, uma reflexão sobre a criação de ambientes seguros e de excelência, onde se promova o bem-estar que está diretamente ligado ao desempenho. Encontramos de facto a viver momentos em que as organizações e as equipas estão a ser desafiadas e em que cada pessoa tem um papel importante no seu contexto e é uma peça-chave nesta conjuntura. O CRM poderá eventualmente ser uma abordagem adequada no sentido da preparação das equipas para estes momentos de incerteza e de ambiguidade, e as organizações terão de desenvolver culturas onde as pessoas se sintam psicologicamente seguras para falar sobre os aspectos relacionados com o seu bem-estar e não num ambiente de medo. Muito obrigada, era isto que eu tinha para partilhar convosco. Fico a aguardar pelas questões. Ok. Temos Doutora. aqui muita matéria, né? Estamos a ter já muita matéria, porque para seguir abrir aqui o debate já temos 4 perguntas. Gostaria de falar aos participantes que tiverem perguntas podem pôr no Q&A, na vossa barra de tarefas do Zoom tem a possibilidade de fazerem perguntas, nós depois iremos distribuir pelos palestrantes. Mas temos aqui já muita matéria, algumas quase a tocar ali a provocação, que a gente pode aproveitar para ir tocar em pontos-chave, mas ainda antes disso, gostaria de, talvez, doutora Sílvia Sousa, uma operacional que participou em várias operações de salvamento, seguramente aprendeu CRM para poder participar nessas operações. Algum evento onde o CRM tenha salva-vida ou eventualmente contribuído para o sucesso, obviamente, das operações, mas como é que consegue-nos relatar alguns momentos em que este CRM que aqui foi explicado e que poderemos discutir mais à frente, então, na área da saúde, isto não existe, ou pelo menos nos hospitais, porque a comunicação é tão difícil, mas antes de lá chegarmos a essas questões, até porque, como eu disse, estamos a receber várias perguntas aqui no nosso Q&A, mas doutora, como é que foi? Boa noite a todos, só confirmar que me estão a ouvir. Eu começo por agradecer o convite à participação, portanto é um evento que aborda uma área que é de elevada importância, não é? Designadamente em organizações que desenvolvem atividades em contextos de risco acrescido, como é o exemplo das Forças Armadas, portanto, mas o tempo como é reduzido, eu vou abreviar, mas gostava de dar aqui uma notinha que ilustra o destaque depois é de facto as ferramentas como o curso CRM, mas organizações como as Forças Armadas de facto têm no seu próprio DNA algumas questões de trabalho de equipa, de comunicação, atendendo à complexidade da missão e ao risco, nomeadamente até no manuseio de armas e de outros materiais perigosos. Portanto, só para dar uma notinha que ele já entra no nosso DNA. Portanto, ao longo da minha carreira, depois gostaria de fazer aqui uma ligação entre o pré e o pós-realização do CRM. Ao longo da minha carreira e da minha vida profissional, portanto, na sociedade civil, as pessoas associavam muito esta questão de preocupação com a segurança ao facto de sermos militares. E, de facto, há uma relação, mas que depois fica muito vincada quando temos a oportunidade de realizar formações profundamente dirigidas à questão da segurança e do risco. Portanto, isto era só. Agora, respondendo à questão,
portanto, e salvaguardando a não colisão, não é, com o reporte público das atividades internas de uma organização que é militar. Portanto, vou cair aqui um bocadinho num exemplo mais particular, mais pequenino, portanto, no sentido positivo da sua resolução, portanto, mas que eu acho que permite perfeitamente ver aspectos do CRM aqui na prática. Portanto, e tem a ver com busca e salvamento. Como sabem, nós realizamos operações de busca e salvamento, basicamente procura e o resgate de vítimas, ou já localizado, portanto, a nível de resgate a partir de embarcações, portanto, pela criticidade do doente ou pela inviabilidade de outro tipo de meio. Basicamente, o que acontece nas missões que são efetuadas por aeronaves da asa rotativa, portanto, helicópteros, nós colocamos-nos à vertical de uma embarcação e, através do sistema de guincho, com o cabo de aço, colocamos um homem no deck que depois procede à recuperação da vítima. Portanto, e como se pode imaginar, o momento, principalmente à vertical da embarcação, tem uma grande complexidade e obriga uma coordenação muito, muito, muito significativa. Portanto, e muitas vezes isto é realizado em ambientes com alguma adversidade, nomeadamente inverno, noite, mares batidos, ondas 3 metros, portanto é toda uma complexidade que exige uma grande atenção. E que outro aspecto adicional aqui muitas vezes é importante, é que nós, pela situação do doente, não é? Muitas vezes adicionamos à nossa tripulação civis. Portanto, acresce aqui o risco da presença de outros elementos que muitas vezes não estão familiarizados com o tipo de operação. Portanto, este caso que eu queria dar aqui tem precisamente, combina estas duas dinâmicas. Basicamente, fomos ativados durante a madrugada para recuperar um doente a bordo de uma embarcação e, portanto, quando estávamos à vertical da embarcação, e há aqui outro aspecto que eu também acho que é importante. Portanto, nós posicionamos em precisão o helicóptero em cima da embarcação, mas não é o piloto que está a ver. Portanto, o que é que acontece? Está um homem na carga odor, portanto, na porta lateral, que está a posicionar o homem na embarcação, o recuperador salvador, mas consegue fazer isto, não é? No fundo, a dar orientações, metro a metro, para a frente, para trás e para as laterais, ao piloto. Portanto, é um momento de alta criticidade e concentração. Portanto, e o que é que acontece neste dia? Com a pressa da situação, portanto, nós normalmente fazemos uma pequena tentativa de briefing de segurança a estes elementos externos, mas com o barulho, o ruído da aeronave, com toda a aceleração da situação, muitas vezes pode-se revelar precário, e foi a situação. Portanto, o que acontece é que eu estava de costas, não é? Mas estava o outro elemento da saúde militar numa posição de melhor visibilidade e o elemento civil, portanto, levanta-se com a intenção de tirar uma fotografia, portanto, na sua completa falta de percepção, não é? Se levantar-se para tirar uma fotografia, portanto, e nesta situação em particular não deve haver entrada nenhuma de comunicação no sistema para não conflituar com a comunicação que está a existir entre o operador de cabine que está a posicionar o homem e o piloto. Mas o médico imediatamente percebeu a gravidade da situação, porque ele podia haver uma oscilação do helicóptero, podia incomodar o operador de sistemas, podia fazer uso de um flash numa situação à noite, portanto, imediatamente faz entrar um call de segurança de cabine, portanto, em que eu, que era a que estava mais próxima do profissional civil, imediatamente corrigi. Portanto, e porquê é que eu acho que este caso, ainda que simples, é muito interessante? Primeiro é todo este olhar, não é? No fundo de comunicação que traz à tona o que é prioritário, mas também não incomoda o que está a acontecer e que é crítico. Portanto, no fundo as coisas acontecem numa espécie de harmonia, porque todos estamos altamente familiarizados e muito na sequência, como disse a Soraya muito bem, dos briefings e debriefings constantes que fazemos. Portanto, e isso é uma espécie de estar eu costumo dizer que é uma espécie de avatar, não é? Nós estamos ligados, não é? Na forma como estamos a analisar a situação e como estamos a dar contributos constantes à segurança. E o outro aspecto é a importância do briefing, do reforço ao briefing, dentro da medida do possível, aos elementos que são civis, antes de abrir a carga odor. Portanto, fazer uma verificação que não há movimento e que não se levantam até a indicação contrária. Portanto, e acho que esta no fundo é um bom exemplo. O antes e o depois tem a ver com este aspecto, porque eu recordo-me de pré-CRM, quando eu fazia evacuações, iniciei previamente à formação do CRM, já tinha feito algumas missões, e de facto eu vou usar aqui um termo, sentia-me um bocadinho mais perdida, portanto, tudo o que estava a acontecer, sentia, será que posso intervir, será que é oportuno dar aqui um call de segurança, será que não vou incomodar, portanto, e tudo passou a ter outro tom, portanto, em termos de participação de todos para aquilo que é um fim comum do sucesso da missão.
Portanto, e posteriormente, isto foi ainda alvo, obviamente, de briefing, de como é que poderemos melhorar para que estas situações não voltem a acontecer, porque isto poderia ter, de facto, algum risco, quer para a pessoa que se levantou, quer para o camarada que estava no guincho, precisamente no momento da sua posição na embarcação, não é? Portanto, ainda foi debriefado no sentido dos ganhos que podem ser daí retirados. Portanto, e em termos de sociedade civil, eu acho que depois do CRM ainda aconteceu mais este fenómeno das pessoas associarem que muitos dos meus comportamentos de segurança, porque acho que se um fármaco não está no sítio certo, pode, numa situação de pressa, levar a um erro, se uma grade não está subida, portanto, há todo um conjunto de comportamentos quase automatismos que eu acabo por ter na minha vida civil, que são claramente um reflexo desta preocupação major nas questões de segurança e no mitigar, ou se não anular, as situações de risco, e que são perfeitamente, são conseguidas muito no reflexo deste tipo de formações constantes, e que são perfeitamente passíveis de ser transponíveis para a vida civil, nomeadamente em organizações que têm atividades também com risco acrescido, como é o caso das salas de urgência, serviços de urgência, portanto, em que tudo acontece a uma velocidade grande, não é? E o risco acaba por estar mais elevado se não houver este quase sentimento coletivo de segurança e de atenção partilhada. Não sei se... Muito bem, obrigado. Temos aqui várias matérias para tocar. Tenho aqui já uma pergunta que gostaria de vos colocar, mas ainda antes só de lá chegarmos, gostaria de enfatizar aqui dois aspectos. Portanto, cerca de 10%, 9,5% para ser mais concreto, 9,5% das mortes na área da saúde nos Estados Unidos são devido ao erro médico. Portanto, um dos grandes investimentos que eles têm procurado fazer e que têm entendido é o efeito Dunning-Kruger, portanto, o efeito em que a chefia, como está numa posição de chefia, hierarquicamente de melhor posição, assume que saberá mais do que eventualmente quem tem informação para tomar a decisão. E eles concluíram que cerca de 10% destas mortes têm a ver exatamente do erro e que esta prática, o Crew Resource Management, pode ajudar bastante a minimizar este erro. Uma das coisas que aqui falámos e que eu gostaria de lançar aqui um pouquinho a discussão, talvez começando pelo Sr. General Pedro Salvada, como é que você lidera as suas equipas? Porque um dos aspectos importantes que hoje, nomeadamente nas práticas ágeis, tudo isto começa pela liderança. E a liderança não é um role, portanto não é uma função que só uma pessoa é que tem. É uma skill, é uma competência que tem que se ensinar. E nas Forças Armadas ensinam isso. Mas como é que o Sr. General comunica com as pessoas com quem tem que entregar trabalho? Como é que isso acontece no âmbito do seu dia-a-dia? Muito bem, esse é de facto um aspecto interessante. Curiosamente, nos últimos dias, ao pensar neste webinar, pensei precisamente na minha carreira. Eu lembrei-me quando era jovem alferes, jovem tenente, jovem capitão, como é que há 30 anos não é, nós levantávamos o braço para apresentar alguma ideia, como é que a ideia era acolhida na organização, qual é que é o ambiente que existe em cada organização para acolher a ideia de uma forma sã e qual é que é a liberdade que temos para comentar e para melhorar o nosso dia-a-dia nas organizações. Isso faz parte da cultura organizacional. É algo que nós temos. Hoje em dia, naquilo que é a minha experiência, eu sou general há quase 2 anos e, curiosamente, eu tenho projetos de engenharia, tenho equipas de engenharia com pessoas muito jovens. Curiosamente, na minha experiência pessoal, aquilo que eu digo a estas equipas vai influenciar todo o comportamento da equipa. Portanto, eu tenho que ter uma atitude muito cuidada, porque se eu fizer uma pergunta a um jovem capitão, ele vai pensar que ele está aí no caminho errado e deve ir para outro. Portanto, aquilo que nós comunicamos na equipa e a forma como o fazemos tem que ser feita. Esta tal comunicação, a importância da comunicação, não é habilidades de comunicação, mas a forma da comunicação sadia, uma comunicação em que as pessoas podem dizer aquilo que acham com a informação que têm, no sentido de habilitar a melhor tomada de decisão, é crucial para o seguimento dos processos e, em muitos casos, até é essencial que haja uma pequena, não diria fricção, mas uma pequena discussão ativa e viva para que possamos prosseguir e tomar as melhores decisões, porque caso contrário, se todos na organização militar, em qualquer organização, se forem todos yes sir, e se as pessoas fizerem só aquilo que os chefes mandam,
Então, caso contrário, nós não conseguiríamos alcançar bons resultados. Portanto, no exemplo que o Hugo deu da área da saúde, em que 9,5% das pessoas, ao entrarem no hospital, têm problemas associados à sua estadia no próprio hospital, aquilo que eu tenho lido é que aqui na Europa estará entre os 8% e os 10%, e a forma como eu leio é que 1 em cada 10 pessoas que entram no hospital pode sair de lá com um problema que não tinha. É assim que eu leio isso. O que é de facto muito grande. Sabe-se que hoje em dia essa percentagem é superior à percentagem de podermos, por exemplo, na aviação, transportes aéreos, perder uma bagagem. Essa probabilidade hoje é inferior a essa taxa que estávamos a dizer de acidentes na área da saúde. Para lhe dar mais um exemplo, na questão, já agora militar, enquanto temos uma equipa, num campo de batalha, um general, vários capitães, oficiais superiores, sargentos e praças e um soldado, se esta equipa desloca no terreno, e se o soldado diz, há aqui uma mina, stop, todos temos que parar, toda a equipa para. Não é por ser o soldado que identificou um problema que a equipa não para. As pessoas têm que parar e há uma dinâmica, uma preparação prévia que obriga a que assim possamos reagir. O mesmo acontece, acho eu, na área da saúde, se numa cirurgia, se um médico está a operar e se uma enfermeira detecta um problema, a enfermeira levanta o problema e toda a equipa que está de volta do doente terá que tomar atenção àquilo que a enfermeira disse. Portanto, hoje em dia esta questão da comunicação sadia, uma comunicação verdadeira e aberta é essencial para as equipas poderem ter um trabalho eficaz e eficiente. Muito obrigado. Talvez agora para o Dr. Ricardo Mexia também levantar aqui uma das questões que o doutor falava que há um regulamento da Organização Mundial de Saúde que tem feito de boas práticas, mas o que hoje temos havido de falar é que, primeiro, quanto tempo é que demora a fazer um regulamento? Segundo, quanto tempo demora a entender? E diz George Shaw que o maior problema na comunicação é a ilusão dela ter acontecido. O que hoje temos estado a aprender, nomeadamente com estas equipas, primeiro, 5 pessoas dentro de uma sala não são uma equipa, são apenas 5 pessoas dentro de uma sala. Para as Forças Armadas isto parece uma coisa muito óbvia, mas na vida civil não é assim tão óbvio. A questão é como é que um regulamento que, quando estiver pronto, provavelmente já está desatualizado, e quando cobrir grande parte das necessidades, provavelmente já há quem saiba outra forma de o fazer. Portanto, esta forma de atualizar e partilha de conhecimento ainda continua a ser um bom modelo, ou já é um modelo que, conforme estamos aqui a ver, que provavelmente pode já estar descontextualizado. Como é que é esta partilha hoje em dia na área da saúde, visto que, como ouvimos aqui a Soraya falar, portanto, fazemos briefing, debriefing, muitas vezes ouve-se falar de briefing, mas ninguém muitas vezes encara o debriefing de uma forma de fechar a comunicação e de aprendizagem. Portanto, como é que o doutor vê isto, nomeadamente quando queremos resolver crises por regulamento, ou por decreto, ou por manuais? É só para clarificar. Mas é mesmo para... Sim, não, mas só para clarificar, o Regulamento Sanitário Internacional é um tratado internacional, portanto, não é um regulamento para o Covid. É um documento genérico que é um tratado e, portanto, está assinado por todos os membros das Nações Unidas, portanto, do ecossistema das Nações Unidas, portanto, neste contexto da Organização Mundial de Saúde, e portanto, é um tratado que vincula os Estados, não é? Sabemos bem que há uma grande autonomia, apesar de tudo, dos Estados em relação a essa matéria, mas que basicamente regula um conjunto de matérias. Portanto, esse regulamento é um instrumento muito pouco específico, é extremamente genérico. A grande questão que se coloca, e aí ligando àquilo que estamos aqui a discutir, tem a ver precisamente com a criação de orientações, de normas. Um dos exemplos, se calhar, mais fáceis de perceber é aquilo que se passou com as máscaras. A posição institucional sobre as máscaras foi pouco ágil, não é? Ou seja, nós sabemos que já há um conjunto de países que culturalmente usam máscaras e que isso tem algum impacto na redução da disseminação da doença. Na Europa isso não é culturalmente enraizado, não é? E, portanto, demorámos muito tempo até haver uma orientação clara. E mesmo agora, em relação a essa matéria das máscaras, ainda existe alguma divergência. Por exemplo, aquilo que está publicado do ponto de vista normativo, é diferente daquilo que é a orientação técnica. Portanto, a orientação técnica é muito clara no sentido de ter
a utilização das máscaras e não das viseiras, mas na legislação aquilo que foi publicado foi máscaras ou viseiras. E, portanto, claramente houve aqui algum problema no circuito que levou à publicação de um decreto-lei, que é obviamente um instrumento político, mas que poderá não ter tido em conta aquilo que é uma recomendação técnica muito clara. Não há dúvida nenhuma no meio científico que as viseiras não são iguais às máscaras e, portanto, não devem ser utilizadas em alternativa. E, portanto, aqui na translação daquilo que é uma decisão técnica, não é? Que é a utilização de um dispositivo de proteção, quando passou pela bitola de ser um documento político, portanto, uma determinação, neste caso, um decreto, algo se perdeu no caminho. E, portanto, torna-se muito importante que possa haver, nas tais equipas mais políticas, também um input técnico e que isso seja escutado, por forma a evitar estas situações que agora geram uma certa desconfiança nas pessoas, não é? Ou seja, agora, afinal, posso usar só viseira? De facto, do ponto de vista técnico, não é isso que está recomendado. E, portanto, eu diria que a tomada de decisão ou a decisão propriamente dita beneficia de equipas estruturadas. E nós não temos na saúde, infelizmente, muito enraizado também, uma cultura de exercício. Ou seja, nós fazemos poucas simulações, poucos exercícios, e isso faz com que não tenhamos rotina. E, portanto, quando as situações ocorrem, seja a pandemia de Covid-19, seja o surto de legionela em Vila Franca, seja o surto de sarampo, que tivemos também agora aqui há um par de anos, cada vez que isso ocorre, estamos sempre a treinar na situação real. E, portanto, se nós tivéssemos uma cultura de maior exercício, de maior articulação nas equipas, em que fosse promovida a tal capacidade da comunicação funcionar de forma clara e que toda a gente sentisse que as suas preocupações, que aquilo que é a sua perspectiva é ouvida, mesmo que a decisão depois seja diferente. Ou seja, claro que quem tem que tomar as decisões ouve quem tem que ouvir e depois toma uma decisão, que até pode ser contra aquilo que os outros considerem. Mas têm que ser ouvidos, não é? E, portanto, esta cultura de articulação tem muita margem de progressão em Portugal e, em particular, na saúde, apesar de eu trabalhar numa área que é mais fortemente hierarquizada que o resto, ou seja, a saúde pública é uma estrutura, não digo paramilitar, mas é fortemente hierarquizada, não é? A nível nacional, regional e local, e, portanto, nem sempre a informação flui da forma como nós todos gostaríamos que acontecesse. Obrigado, doutor. Soraya, porque é que, portanto, uma das coisas que costumo, quando visitamos hospitais, e uma das coisas no Agile Healthcare que tentamos mudar, é que a gente vê médicos a passar o banco a outros médicos, enfermeiros a passarem o banco a outros enfermeiros, os auxiliares ou os outros técnicos de saúde, praticamente a passagem de banco é obrigado e eventualmente até mais tarde, bom serviço. Nós falamos, e penso que o Sr. General Pedro Salvada tocou nesse aspecto, portanto, equipas multidisciplinares, maior proximidade das pessoas. Porquê é que não se ensina CRM nos hospitais? Provavelmente, não sei se está a ser ou não aplicado no Hospital das Forças Armadas, porque parece ser de maior importância haver equipas multidisciplinares a passarem serviço para entender, inclusive, os sinais fracos, aqueles sinais que parece que ninguém vê e depois, de repente, como dizia o Dr. Ricardo Mexia, estamos a resolver problemas ou a aprender com os problemas em tempo real, portanto, é quando eles acontecem que estamos a ser reativos e não proativos. Porque é que não se ensina CRM não apenas a uma parte, portanto, na aviação civil, que felizmente é onde, por muito, obviamente, os aviões só caem uma vez, não é? Mas é onde há menos acidentes, não é? E porquê é que não se ensina, por exemplo, lá está, aqui na Casa da Saúde, onde cerca, portanto, 1 em cada 10 ganha um problema ou terminaram todos os problemas para essa pessoa quando entra no hospital. Portanto, porquê é que não se ensina? Bem, eu não sei se tenho a resposta a essa questão, porque é que não se ensina. De facto, ainda não está implementado no Hospital das Forças Armadas, mas é um ainda, não é? Quem sabe? E quem sabe se não haverá oportunidade agora a curto, médio prazo. Em relação a essa questão de o avião só cai uma vez e de facto temos aqui alguma complexidade e podemos estar a falar também da questão da percepção de risco, não é? Portanto, quando há um acidente aeronáutico, e sendo um sistema bastante complexo como é o da aviação, as coisas acabam por ter uma dimensão se calhar maior do ponto de vista da percepção, porque o impacto das consequências de um acidente aeronáutico
é diferente do impacto das consequências, se calhar, indo agora aqui para outro contexto, de um acidente rodoviário, não é? Ou se calhar da área da saúde, numa operação relativamente rotineira. E por essa complexidade, se calhar foram criados procedimentos e sistemas de segurança, porque a percepção de risco de facto é muito grande. Não se calhar para quem já trabalha nesse sistema de uma forma frequente e cotidiana, mas o sistema foi pensado dessa forma, não é? Portanto, poderá ser essa uma explicação, a questão da percepção do risco, da forma como as pessoas percebem o risco. Muito bem, muito obrigado. Talvez agora a doutora Sílvia, portanto, eu lembro de um episódio que um camarada contou quando estávamos a implementar uma transformação, exatamente, implementar o mindset lean, mas também equipas no mindset agile, portanto, equipas multidisciplinares, cross-functional, cross-skilled para no hospital de Seattle, e uma das coisas foi necessário ir buscar um paciente, o helicóptero acaba de pousar, um dos médicos tem que se juntar e recordamos que o oficial diz, primeiro lê a checklist, sem checklist não é membro da equipa. Para ser membro desta equipa, para embarcar, para poder, tem que ler a checklist, confirmar que entendeu. Ora, uma das perguntas que eu tenho aqui do Pedro Rosado, será que na OMS, se colocar em prática técnicas de CRM, e se não acham que utilizando o CRM esta pandemia poderia ser evitada, como é que vê esta situação? Estamos aqui neste momento a viver com o Covid. Está em mute? Eu tiro. Ok? Na minha opinião, sem dúvida. Portanto, a aplicabilidade é transversal e esta questão da cultura de segurança trabalha-se, não é? Portanto, isto trabalha-se. Portanto, há pouco falávamos em relação às outras organizações que não militares, portanto, e nesse paralelo eu senti isso muitas vezes, que por vezes há um constrangimento quase de fazer um apelo às questões de segurança. Portanto, em fazer o checklist, em cumprir a regra, porque isso muitas vezes até é visto como o menos capaz, portanto ainda precisa de ter a cábula, portanto é uma postura completamente diferente daquela que é praticada na aviação, que pilotos comandantes com décadas de operação jamais negligenciam o passo do checklist, portanto, pelo sucesso da operação e da vida de todos. Portanto, não tenho dúvida que ferramentas desta tipologia são essenciais, portanto, para qualquer equipa. Portanto, e quanto maior é a complexidade das atividades dessas equipas, e a OMS inclui-se, portanto, mais vantajoso é a introdução destas ferramentas. Porque o que acontece, a OMS, e quando falamos de pandemias, é uma coisa também mais visível, mas o que acontece é que quando as situações são agudas, não é? Como é o caso dos acidentes de aviação, é como se fosse mais perceptível a necessidade de uma cultura de segurança, mas os outros riscos, como a segurança hospitalar, acabam por ser inseguranças, no fundo, atos que comprometem a segurança crónicos, portanto, que estão paulatinamente a acontecer e que acabamos por estar a compactuar com eles porque não temos essa tal cultura porque no fundo tem números, como pode acontecer na queda de uma aeronave, X números de mortes, não é? Também acontece nos hospitais exatamente por erros, portanto, mas o facto de ser uma questão crónica acaba por não ter esta visibilidade. Portanto, agora, eu não tenho dúvida que a aplicabilidade e a transposição destas ferramentas para qualquer setor e particularmente aqueles em que a atividade é de maior risco é da máxima utilidade. Sr. General Pedro Salvada, o Dr. Ricardo Mexia tocou nisto, obrigado Sílvia, já lá vamos novamente, mas o Dr. Ricardo Mexia tocou neste aspecto. Portanto, nós temos uma cultura provavelmente envelhecida, uma cultura que não se atualizou aos tempos modernos, porque na verdade, numa aeronave, se alguma coisa não estiver bem, o comandante não sai do cockpit para ir resolver problemas. No hospital, o senhor enfermeiro não passa a mensagem porque é o seu doutor que tem que passar a mensagem, o seu doutor não faz isto porque é o seu enfermeiro que tem que fazer aquilo, e o ser humano paciente, qual é a confiança que as pessoas têm nas hierarquias e nestas políticas, porque na verdade o ser humano vê-se no meio destas políticas quando querer ver o seu problema resolvido. Portanto, isto descredibiliza um bocadinho, descredibiliza, talvez não seja bem o termo, mas
perdemos a confiança nas organizações. As aeronaves funcionam extremamente bem porque confiam uns nos outros, para o que der e vier, há um modelo mental que está perfeitamente alinhado. Eles sabem qual é que é o objetivo da missão e estão perfeitamente alinhados. Portanto, como é que o Sr. Geral vê isto? Portanto, no âmbito militar, mas isto claramente, esta cultura é possível aplicar em qualquer contexto. Portanto, no seguimento também do que disse a doutora Silvia, não é só, ou não é esta questão que estamos a discutir, não é checklists. Não tem, enfim, isso é parte, obviamente, do processo, mas estamos a falar muito mais do que checklists, estamos a falar de um trabalho de equipa, de comunicação, de ter a segurança à frente de tudo, e estamos a falar numa mudança cultural que leva décadas, eu não diria anos, são décadas que as organizações levam a interiorizar estas práticas. Portanto, porque é que chegámos ao CRM e começámos a desenvolver nos anos 70, anos 80 do século passado? Porque se percebeu nos anos 60, anos 70, há 40, 50 anos, pensava-se que os aviões só tinham acidentes por problemas de tecnologia, por problemas organizacionais, e percebemos que hoje em dia 80% dos acidentes é devido aos fatores humanos. É o erro humano, é um conjunto de circunstâncias que têm a ver com o fator humano que determinam e que estão relacionadas com a causa do acidente. E não é por aumentarmos muitas vezes a tecnologia que não precisamos desta cooperação, deste trabalho de equipa, desta comunicação ágil e fácil para que o desempenho seja o melhor possível e para que o erro não aconteça. A melhor resposta que eu lhe posso dar é esta, quer dizer, nós há 30, 40 anos, eu, quando era jovem, ainda vivia um pouco isso, um comandante piloto na aviação, quando entrava no avião, era eu é que sou o rei, eu mando aqui, mais ninguém agora diz nada e ninguém faz nada que eu não autorize e que eu não mando. Este era o ambiente há 30, 40 anos. Hoje em dia, quando um piloto, comandante, entra num avião, ele continua a ser o rei, mas o que ele diz à tripulação é: eu estou aqui e se eu errar, digam-me se faz favor o mais rápido possível. Este é que tem que ser o ambiente. Portanto, todas as pessoas têm acesso à informação, que podem contribuir para a tomada de decisão, têm que ter a liberdade e a capacidade de participar e de promover essa informação, que essa informação chegue aos decisores para que a decisão seja tomada a tempo oportuno. Eu tenho estado aqui a olhar para algumas das questões que estão a surgir e tem muito a ver com isto. A segurança é aquilo que esteja sempre à frente daquilo que nós estamos a desenhar, portanto, a equipa e quem está à frente de um hospital ou de uma urgência, quando aparece alguém numa urgência que está infectado com uma coisa que ninguém conhece, a pessoa, o médico, tem que decidir naquele momento, ele não tem tempo para ir perguntar à Direção-Geral de Saúde o que é que vai fazer, ou às entidades responsáveis, ele tem que decidir naquele momento. E, portanto, também há aqui uma outra pergunta que fala, estamos com isto a querer centralizar a tomada de decisão de uma outra forma. É antes pelo contrário, nós queremos é descentralizar e que as equipas que têm que estar articuladas e preparadas, num espaço de segundos, poderem tomar a decisão da melhor forma. Mas isso só acontece se houver um grande treino que é treinado em avanço, que é simulado, que é treinado vezes sem conta, e quando o problema acontece, as equipas obviamente são capazes de responder. Sendo que há coisas que não se podem treinar, não é? Há coisas que não se treinam, há muitas que treinam-se em simulação, mas outras não se treinam, mas é com esta agilidade que se consegue dar resposta a esses desafios. Muito obrigado. Tenho aqui mais algumas questões, gostaria também de vos colocar. Portanto, tenho aqui uma que, qual de vós gostaria de pegar nela, considerando que as ciências do Pedro Pimentel, Tenente Coronel Pedro Pimentel, considerando que as ciências exatas permitem e têm como prática o cálculo de incertezas para apoiar a decisão, de que forma poderá a estimativa de incertezas ser aplicada aos fatores humanos? Alguém que... Posso dar um pequeno input em relação a essa questão. De facto, já existem sistemas de gestão de risco operacional que tentam, no fundo, objetivar o nível de risco, não é? É que as tripulações ou as equipas estão sujeitas. No entanto, e apesar de ser uma ferramenta útil, e aí se calhar até a Silvia poderá dar outro input, tendo em conta o contexto que viveu como operacional,
A minha opinião é que nós estamos a falar de pessoas com uma enorme subjetividade, portanto, há aqui a subjetividade do ser humano que entra em jogo, que acaba por complexificar a situação. Portanto, se nós podemos objetivar se a meteorologia está favorável ou não para haver um voo e outros aspectos que são de facto mais objetiváveis, aqui estamos a lidar com pessoas, com o ser humano, com a sua complexidade e subjetividade e temos que saber também aceitar isso. Muito bem, muito obrigado. Tinha aqui uma outra questão do João Rico, que diz que a questão que queria colocar prende-se em saber a vossa opinião e tendo em conta aquilo que são hoje todas estas novas formas e metodologias sobre, nomeadamente, esta mentalidade agile e em gerir pessoas e processos com base no fator tempo, não se mantém, na sua essência, estas novas práticas iguais às da década de 80, que permitiram, por exemplo, levar o desastre do Space Shuttle, tal como agora é discutido. Portanto, não serão apenas estas novas frameworks mais uma forma de encapotar a centralização do poder nas tomadas de decisão num ambiente dominado por pessoas-chave nas organizações que temem precisamente a sua perda de liderança? Dr. Ricardo Mexia, talvez pudesse ajudar aqui nesta pergunta. Já percebi que o Dr. Ricardo tem uma cultura diferente, vê isto com os olhos diferentes, mas a verdade é que nas organizações que vai passando, vai conhecendo, vai interagindo, é fácil realmente esta questão das pessoas perceberem que liderança é não ter medo exatamente de perder o protagonismo, mas sim de criar outras pessoas que reconheçam o valor no conhecimento que essa pessoa tem. Como é que nós hoje temos a ver a liderança nas organizações, visto que não sei até que ponto é que provavelmente, e se o Dr. João Pedro também puder ajudar, nas universidades de medicina, o quanto é que é ensinado, como por exemplo aqui nos militares, é ensinado a liderança, em que se o comandante de esquadrão, se o líder de esquadrão for abatido, a gente já sabe quem é que a seguir toma a liderança. E se o outro também for abatido, a gente sabe quem é que a seguir toma a liderança. Portanto, são treinados exatamente para isso. Ora, nestas administrações hospitalares, nestes hospitais, parece que se não houver ministro, se não houver secretário de Estado, se não houver alguém, fica tudo parado, fica tudo à espera. Portanto, isto não é bem uma liderança, mas eu presumo que veja para onde é que o Dr. Ricardo possa ir, mas como é que vê isto, com a sua mentalidade, com a sua cultura, como é que vê isto? Eu julgo que há, infelizmente, muitas chefias e poucas lideranças. E portanto, na prática, temos aqui um problema muito enraizado de que, mesmo a um nível muito alto, as pessoas tentam fazer um bocadinho de microgestão. Ou seja, muitas vezes está o ministro ou o secretário de Estado preocupado se falta um papel higiênico no hospital de Elvas, não é? Quer dizer, portanto não pode de facto ser assim, ou seja, tem que haver uma descentralização da tomada de decisão e da resolução de problemas, quer dizer, não faz sentido que alguém a um nível de liderança tão elevado esteja preocupada com coisas até do foro da logística interna de um qualquer hospital. E, portanto, eu julgo que há aqui um problema de muito pouca autonomia. E, portanto, na própria gestão das unidades de saúde, todas elas estão muito condicionadas por aquilo que são as orientações a nível central. E portanto, não conseguem, por um lado, implementar aquilo que são técnicas de gestão, mas, por outro, também não são responsabilizados por isso. Ou seja, há aqui uma certa, diria, incapacidade de gerir, porque as ferramentas não existem, mas também, aparentemente, toda a gente fica relativamente confortável com isso. E portanto, há aqui um déficit de liderança que é tremendo e que temos constatado, tristemente, agora também no contexto da pandemia. E diria que há um problema que é de base, não é? É que os próprios serviços, e eu conheço melhor a estrutura da carreira médica, são fortemente hierarquizados e portanto, não há muita margem, muitas vezes, para um júnior poder, digamos, intervir ou ter um maior protagonismo. Contam-se pelos dedos de uma mão as situações em que isso acontece, porque também não é treinado, não é? Ou seja, a própria academia é um regime muito fechado, muito hierarquizado, e portanto essa cultura vai se enraizando desde cedo. E portanto temos que dar aqui uma volta grande ao sistema
por forma a conseguirmos ultrapassar essas limitações. E, portanto, não é fácil isso ser mudado de uma forma muito rápida. Mas, doutor Ricardo, tem que se começar em algum lado. Repare, Pois tem. a Soraya estava exatamente a dizer isso, portanto, a melhor forma é reduzir o fator sorte e confiar. Ora, o que me parece é que as pessoas não confiam. As pessoas não confiam nas suas pessoas, as pessoas não confiam nas suas estruturas, as pessoas não confiam. Portanto, se não... Quer dizer, só uma nota. Eu acho que não é só uma questão de confiança. É que nós costumamos falar de medicina baseada na evidência, mas ainda temos muita medicina baseada na eminência. E, portanto, este é um dos problemas que nós temos que ultrapassar, é que a medicina é uma ciência, evidentemente tem aqui um conjunto de incertezas, mas aquilo que temos que adaptar aquilo que é a nossa prática ao melhor conhecimento científico. E isso, é evidente que a senioridade e a experiência são extremamente importantes, mas tem que ter uma atualização permanente. E muitas vezes isso não acontece. E, portanto, o próprio sistema acaba por não ter agilidade suficiente para se reformar e para as pessoas adotarem novas práticas em função do novo conhecimento. E, portanto, isso é muito penalizador, é muito limitativo na nossa capacidade de intervenção. Sim. Deixa-me só introduzir aqui duas questões que eu acho que são importantes. A primeira é, eu penso que as pessoas entendem que a cultura não se muda. A cultura é a nossa própria sobrevivência e, portanto, o que nós conseguimos construir são camadas de cultura sobre a cultura que já temos. Portanto, não chegamos a uma organização e dizemos a cultura a partir de hoje passou a ser diferente. Não, o que podemos é introduzir novas práticas sobre a cultura que já existe. E a dificuldade é como é que se consegue introduzir essas novas práticas. A segunda questão é a realidade é muito mais rica do que qualquer simulação. E o que significa que nós podemos ter todo o tipo de checklists que podemos imaginar, mas o facto é que a realidade ultrapassa todas as checklists. E mesmo que nós vamos juntando, cada dia que passa, novos itens à checklist, a realidade continua a ser bem mais poderosa do que qualquer checklist. E isto serve apenas para acrescentar o último ponto, que é a importância das equipes e o orgulho de pertencer a uma equipe. Eu acho que, no essencial, qualquer modelo que nós possamos adaptar na aproximação a uma mudança cultural passa essencialmente por introduzir uma componente de orgulho em pertencer a uma determinada equipe. Não é uma equipe que se chama hospital e que tem 500 ou 600 pessoas, é um orgulho de pertencer a uma equipe que tem 4 ou 5 pessoas e que faz um determinado trabalho específico, perfeitamente orientado. E é essa capacidade que nós temos de desenvolver o orgulho de pertencer àquela equipe que resolve problemas das pessoas num determinado momento e que está lá apenas para resolver o problema das pessoas que são confrontados todos os dias, é que faz a diferença na construção de uma cultura que transforme a cultura geral de uma organização. Ok? Então, deixava aqui um bocadinho a voz, mas como é que se muda então uma cultura? Para, a Soraya dizia, houve aquele acidente em Tenerife e rapidamente se percebeu que o copiloto teve medo porque tínhamos o piloto-chefe, não é? o piloto instrutor-chefe ao seu lado, portanto, mas está uma aeronave na pista, Sr. Comandante. E ele, depois com certeza, e a seguir morreram todos. A aviação fez bastante por isso e hoje, embora, obviamente, a gente percebe que existe... em inglês é mais fácil porque há o accountable, que é aquele que diz sim ou diz não, o que aprova ou não aprova, mas irresponsible é quem executa. Em português isto é mais difícil de traduzir. Mas a aviação fez alguma coisa por isto, ou seja, entendermos que quem toma a decisão e quem é que tem que tomar a decisão e quem é responsável por tomar a decisão, muitas vezes as pessoas são empossadas dessa capacidade de ter ambas na mesma pessoa. Que tenha autonomia e tenha capacidade e responsabilidade de decidir. A aviação fez alguma coisa por isso. Como é que se mudou essa cultura? Não sei se o Sr. General queria... Como é que se muda uma cultura e como é que, eventualmente, o Dr. Ricardo, vamos mudar a cultura, mas isso provavelmente, reparem, a aviação se calhar demorou 20, 30 anos, como é que se muda uma cultura se não estiverem todos na mesma página e se continuarmos com a ilusão de que houve comunicação, quando apenas disseram palavras e a comunicação não houve? Sim, começa precisamente por
a organização, toda a cultura, todos fazem parte dessa cultura, tomarem consciência de que têm um problema. A tomada de consciência de que têm um problema, de que ele existe, é que vai ser o motor para a melhoria dessa cultura. E no caso da aviação, temos que explicar com este exemplo, a aviação há 30 anos percebeu que não podia ter tantos acidentes como tinha, que não era apenas os problemas tecnológicos, os fatores materiais, os fatores organizacionais que ditavam os acidentes, e percebeu que eram os fatores humanos. E mais, com a possibilidade de termos as caixas negras nos aviões, onde temos a voz das tripulações, onde temos todos os dados dos voos, nos últimos 30 anos, todo e qualquer acidente, ele é investigado até ao mínimo detalhe, no sentido de perceber qual é que é a causa do acidente. Isto é algo que não acontece só nos grandes acidentes. Por exemplo, nós na Força Aérea temos um gabinete de prevenção de acidentes a nível central na Força Aérea, mas cada unidade da Força Aérea, cada base aérea, tem depois o seu gabinete de prevenção de acidentes, e cada vez que há um acidente ou um incidente, dependendo da dimensão, ele é investigado ao nível da unidade, é reportado para o nível central e é avaliado permanentemente quais é que são as causas destes acidentes e porque é que estamos a ter uma certa natureza de problemas. E é com base nesse conhecimento que as organizações têm agora que se dinamizar, que se movimentar para montar esta estrutura, primeiro do reconhecimento, depois do tratamento e da implementação das medidas que levam a, de facto, que o acidente não volta a acontecer, porque ele não pode voltar a acontecer. E eu acho que este tal accountability, como dizia o Hugo, a todos os níveis das nossas organizações, militares ou da área da saúde, o que quer que seja, ele tem que estar presente e que tem que ser, obviamente, ativamente tem que se puxar por ele, no sentido de que, com essas responsabilidades, possamos, obviamente, evitar que o erro volte a acontecer. Porque o que se trata aqui é evitar que os erros aconteçam, colocar a segurança sempre à frente de tudo, e hoje em dia há soluções tão simples, temos visto agora, na questão do Covid, coisas tão simples como, para abrir uma porta, basta uma pequena patilha. Na parte de baixo da porta, precisamos daquela patilha e a porta abre automaticamente, não precisamos usar as mãos e de ficar com as mãos de alguma forma contaminadas. Portanto, há uma série de coisas e estratégias que têm que ser parte do nosso cotidiano, e a cada uma destas pequenas coisinhas que, adicionadas, permitirão alcançar uma nova cultura de maior segurança e de melhor entendimento. Bom, gostaria de dar agora 2 minutos a cada um dos panelistas para podermos fechar o nosso webinar. Já estamos 5 minutos para lá da hora, mas penso que tem sido bastante interessante a conversa e o fluxo da comunicação que temos a dar. Gostaria de vos dar 2 minutos a cada um para poder fazer as considerações finais, participar com a nossa audiência, mais alguns dados sobre o tema daquilo que hoje aqui falámos. E desde já agradecer e dizer que no dia 3 de junho teremos novo webinar, também com a participação das Forças Armadas, portanto esta ligação que temos tido ao longo dos anos e que vamos ter também no final de setembro com o Agile Human Factors, a conferência que se dedica essencialmente ao fator humano, portanto non-technical skills, portanto não tem a ver com a parte técnica dessas skills, mas sim a parte exatamente dos fatores humanos. Gostaria de passar essas alegações, não deixando de dizer apenas só aqui um fator. Em setembro passado, o Exército Português tem um gabinete de lições aprendidas. Todas as missões, eventualmente, a Força Aérea também terá e a Armada Portuguesa também, mas um dos focos destes homens é exatamente, portanto, em todas as missões, fazer briefings e debriefings, entrevistar durante, o antes, durante e após as missões, e depois fazer um briefing sobre o que é que se passou, para mais tarde poderem exatamente atuarem na organização para poder melhorar essa cultura e para que missão após missão possam praticar. Ora, fica também aqui um ponto interessante. O João Pedro foi também subdiretor do Hospital da Marinha já há alguns anos. Há realmente lições aprendidas, há passagem de conhecimento empírico desta forma como estes homens, eventualmente da Força Aérea, Marinha e no Exército, têm feito, em que todas as missões são a alavanca para melhorar as próximas, porque eles têm realmente um gabinete de lições aprendidas
focados no debriefing para depois poder praticar. Portanto, fica aqui esta nota para as vossas alegações finais também, para podermos despedir da nossa audiência e agradecer uma vez, desde já, à Força Aérea Portuguesa, à Associação Nacional de Médicos da Saúde Pública, a vós, a quem nos esteve aqui a ouvir, e muito obrigado, e em 3 de junho voltaremos a estar. Portanto, passo a palavra a vocês neste momento, ficando já da minha parte o meu agradecimento. Ok, eu também quero agradecer-vos a todos por terem estado presentes, por terem acompanhado neste processo. Este modelo que aqui foi apresentado é um modelo que pode ser usado, que pode ser adaptado, que deve ser adaptado, e é fundamental para mudar culturas. Temos que conseguir usar o modelo, adaptá-lo no sentido de introduzir novas camadas de cultura nas nossas organizações, de modo a que aumentemos a segurança e, acima de tudo, reduzimos o erro e aumentamos a confiança de quem nos procura na resposta que damos a todas as pessoas que nos procuram. E, para quem lá trabalha, seja um orgulho trabalhar em organizações com estas características, em que as pessoas se sentem bem, se levantam felizes por irem trabalhar, que é aquilo que é mais importante de tudo na nossa vida de todos os dias. Não sei se mais alguém pretende fazer... Eu só queria agradecer a oportunidade e dizer que para a saúde pública há muita margem de progressão nesta área e, portanto, fico muito agradecido pela oportunidade que me deram de estar aqui convosco a partilhar e seguramente levo muitos ensinamentos daqui e que esperamos conseguir implementar até no futuro, porque seguramente e infelizmente vamos ter outros surtos, quer pandemias, quer de uma escala mais pequena, e, portanto, seguramente que há aqui muito para nós conseguirmos implementar e que permita agilizar e melhorar a resposta num horizonte breve. E, portanto, a saúde pública está a mudar, tem havido uma mudança. Vamos ter, quer dizer, há pouco a pergunta era, depois acabei por não responder, mas é como é que se muda a cultura? Pois, não se muda a cultura por decreto, nem por despacho, nem por ordem escrita. Nós, na saúde pública, temos uma circunstância que nos é favorável à mudança, que é, nós temos, e sem nenhum tipo de conflito geracional, nós temos uma força de trabalho extremamente envelhecida e temos um vale, portanto, temos uma nova geração com um volume maior que está agora a entrar na saúde pública, da qual, por exemplo, a Sílvia também faz parte. Temos uma população acima dos 60 anos que em breve se vai aposentar e depois no meio temos muito poucos profissionais. E, portanto, rapidamente vamos ter que ter mecanismos para conseguir trabalhar melhor, com recursos humanos muito mais escassos, mas também recursos humanos que têm agora podem adotar uma cultura nova. E, portanto, eu acredito que a saúde pública terá eventualmente as condições ideais para nós conseguirmos implementar soluções mais ágeis e que também sejam mais bem-sucedidas. Muito obrigado, doutor. Silvia? Sim, também gostaria de agradecer este convite a estar presente e a podermos ter discutido um tema que é tão importante, portanto, que é a formação em CRM e no fundo, identificarmos as vantagens da sua ampliação para outros setores e muito focada nesta questão das pessoas, não é? Isto que falou o Dr. João Pedro, não é? A comunidade de interesse, o orgulho de pertencer, conseguirmos, no fundo, sentir que o sucesso e o sucesso das nossas organizações também é o nosso sucesso e o nosso insucesso. Obrigada. Obrigado. Soraya? Eu também também quero agradecer o convite e os ensinamentos que daqui levo. Voltando à questão da mudança da cultura, e antes disso ainda, queria sublinhar que sim, as competências não técnicas podem ser treinadas e podem ser modificadas. E para além disso, a questão da cultura leva de facto o seu tempo e provavelmente se calhar décadas, mas se formos introduzindo, não só em momentos de crise como este, não só em momentos marcantes, mas no cotidiano, pequenas alterações de 1 grau que seja, passado algum tempo, se calhar estamos nos 180 graus. Obrigada. Obrigado. Gostaria só de dizer que foi um prazer participar neste webinar, aprendi também bastante, acho que é de facto transversal a todas as áreas da nossa sociedade
os conceitos que aqui discutimos e dizer que na Força Aérea o nosso objetivo todos os anos, primeiro, é 0 acidentes. Nós lutamos todos os anos para ter sempre 0 acidentes. Faz parte disso que todas as nossas tripulações treinem em ambiente de simulação. Portanto, todos os nossos aviões têm simuladores, onde alguns são feitos a nível nacional, outros pelos próprios fabricantes dos aviões que temos, e é muito importante que nos nossos pilotos passem muitas horas nos simuladores antes de irem voar nas aeronaves. Isso faz parte também de podermos ter bons resultados. Portanto, deixar a mensagem, o nosso objetivo é 0 acidentes, é para isso que lutamos, e agradecer uma vez mais o convite e, como se diz agora, protejam-se. Foi um prazer. A si, aos seus e aos outros. Muito obrigado. Obrigado à CEPALMED, à Força Aérea, ao Ministério da Defesa, à Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Obrigado uma vez mais a todos, ao PAUT, a quem todos colaboraram, da RATAC Portugal, à equipa que também colaborou para colocar isto em tão pouco tempo. Obrigado a vocês, obrigado a vós. Esperamos marcar um outro webinar, quiçá ainda este ano, para voltarmos a discutir o que é que virá a seguir. Portanto, Dr. Ricardo, também fica aqui lançado o repto para voltarmos a tocar nestes temas, como é que este mindset agile poderá eventualmente ajudar na saúde pública e como é que poderemos ainda eventualmente contribuir para melhorar não só isso, mas também Portugal. Muito obrigado a todos, muito boa noite e até dia 3 de junho. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada.